bem? Vamos para mais um vídeo então, vamos atualizar o conteúdo. Falando de Brasil, orientação no espaço. Né? A gente sabe que o Brasil é um país de extensões continentais, ou seja, ele tem uma grande extensão territorial. Né? Ele é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Isso nos coloca atrás apenas da Rússia, do Canadá, da China e dos Estados Unidos. Temos uma grande extensão territorial tanto de norte para sul quanto de leste para oeste. De norte a sul, nós temos 4.364 quilômetros, 394 quilômetros, perdão, aproximadamente. E de leste a oeste, nós temos aproximadamente 4.319 quilômetros. Se você parar para analisar esses números, obviamente você vai perceber que a diferença leste-oeste, norte e sul é uma diferença bastante pequena. Tá? Nós estamos no hemisfério sul, com 93% do nosso território, 7% do nosso território está no hemisfério norte, e do ponto de vista do nosso hemisfério em relação ao meridiano de Greenwich, estamos 100% no hemisfério ocidental, ok? Então dá pra gente dizer que nós estamos em 3 hemisférios, norte, sul e ocidente, ok? O que mais que a gente pode estar mencionando no que se refere ao Brasil? A extensão territorial do Brasil, ela se deu a partir de um processo de colonização estabelecido aqui pelos portugueses. A gente passou por alguns tratados, alguns ganhos de terra, nunca perdemos nenhum, não tivemos grandes conflitos por terras, mas tivemos o estabelecimento de um território muito grande, ok? O Brasil, dá pra gente dizer então que ele situa-se na América do Sul, ocupando quase metade da sua superfície. Tá? Lembra que eu mencionei, 7% do nosso território apenas está no hemisfério norte. Tá? E isso se deve, obviamente, ao processo de colonização. No ano de 1500, os portugueses chegam aqui, de 1500 a 1530, nós temos o processo o período que nós chamamos, né, não processo, o período que nós temos aí chamado de período pré-colonial. Os portugueses vêm, não se interessam por muita coisa, apenas extraem o que tem de interessante aqui dentro do nosso país. A partir de 1530 começa assim o período colonial. E aí nós temos aquela famosa divisão que vocês já devem ter ouvido falar, isso em história, até mesmo em geografia, né, o famoso Tratado de Tordesilhas, né, que dividia as terras entre leste e oeste. As terras a leste nós temos pertencentes a Portugal, as terras a oeste pertencentes à Espanha. Então, desde a chegada dos portugueses em território brasileiro, dá pra gente dizer que o nosso território aqui ele foi ganhando uma grande dinâmica, ok? A partir da chegada dos portugueses, do seu período colonial, nós vamos ter o estabelecimento das capitanias hereditárias como forma de distribuição de terras. Nós tivemos então o Tratado de Tordesilhas, dividindo aí o território brasileiro ao meio do que nós conhecemos hoje enquanto território, né? As porções mais a oeste para a Espanha, depois as porções a leste para Portugal, né? E, é claro, os portugueses não se contentaram e aos poucos foram adentrando nesse território mais a oeste que pertencia à Espanha. Logo depois vai ser estabelecido, né, o Tratado de Madrid, que aí sim vai definir praticamente as nossas fronteiras atuais, né, com algumas inserções logo depois. Né. Dá pra gente dizer então que os contornos do território brasileiro eles vão sendo modificados de acordo com as expansões para oeste do Tratado de Tordesilhas, ok? A gente vai ter um papel bastante importante aí das entradas, das bandeiras e das missões dentro da ocupação de território brasileiro. As entradas eram expedições particulares, aliás, eram expedições públicas pagas pelo governo português. Os bandeirantes geralmente eram expedições particulares que adentravam em território brasileiro, expandindo cada vez mais esse território, ocupando novas áreas e encontrando novas riquezas. Do ponto de vista dos tratados que foram estabelecidos para a definição do território brasileiro, os últimos tratados, dá para a gente dizer que foram definidos no início do século XX. Hoje não temos grandes delimitações de território.
Do ponto de vista de limites territoriais, ao norte o Brasil ele se limita com a Guiana Francesa, com a Guiana e com a Venezuela. Tá? A noroeste, o Brasil ele está fazendo divisa com a Colômbia. A oeste, o Brasil faz divisa com o Peru e com a Bolívia. Essa é a nossa fronteira mais extensa. A sudoeste, o Brasil faz fronteira com o Paraguai e com a Argentina. E a leste, com o Oceano Atlântico. Então dá pra gente dizer que algumas das principais fronteiras são essas. Esqueci de mencionar a fronteira sul, né? A nossa fronteira sul, ela é realizada com o Uruguai, tá? Um dado interessante, até uma curiosidade, que a capital aí amapaense, o Macapá, né? A capital do Amapá, Macapá, ela é cortada pela linha do Equador, tá? O Brasil ele situa-se em zonas térmicas diferenciadas. Nós temos regiões que são tropicais, regiões que são equatoriais, temos regiões que são subtropicais. Então aquela musiquinha que você já deve ter ouvido, moro num país tropical, não está correta, porque o Brasil não é 100% tropical, né? Nós temos climas subtropicais, tropicais de altitude, climas equatoriais em diferentes regiões aí do nosso país. Então, só recapitulando, né, o território brasileiro é o quinto maior em extensão territorial. Estamos situados em 3 hemisférios, norte, sul e ocidente. Né? O nosso território ele foi ganhando extensão de acordo com as expansões para o oeste. Né? Basicamente, os portugueses vão adentrando em território nacional em busca de riquezas principalmente. E, claro, essa delimitação ela vai ter uma grande importância, né? Essa expansão para o oeste vai ter grande importância para a delimitação das nossas fronteiras. Vale lembrar aí que um dos principais nomes no que se refere ao estabelecimento de fronteiras foi o nosso querido José Maria Paranhos, o Barão do Rio Branco, mas esse é um tema para um outro vídeo. O que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode estar colocando nos comentários aqui embaixo. Se não está inscrito, se inscreva e deixa um like aí no canal. Valeu!